Hoje a nossa conversa é com Zé Geraldo. Ele nasceu em Rodeiro, zona da Mata Mineira, tem mais de 50 anos de carreira e é conhecido como country rock do sertão. Zé, muito obrigado por você estar aqui com a gente no Café da Serra Entrevista, hoje na casa da Rosana. Você nasceu em Rodeiro, que é zona da Mata Mineira, né, há 70 anos atrás. E depois foi criado em Governador Valadares. Quais lembranças você tem dessa época? Primeiro, assim, garoto lá em Rodeiro, eu lembro do eu nasci na roça, né? Meu pai me levava menino, pequenininho, eu e meu irmão mais velho, nós íamos de charrete lá para domingo de manhã para ir para a cidade, para poder assistir a missa, aí ganhava picolé, ganhava essas coisas de menino assim. Me lembro de algumas coisinhas lá de garoto. Aí com 7 anos, eu tinha 7 anos, minha família foi para Governador Valadares, aí Valadares foi onde eu cresci, estudei, fiz os meus primeiros versos lá, fiquei até 17 para 18 anos e vim para São Paulo. Então foram duas cidades assim, que tiveram importância assim, naquele início da minha vida. Assim. Valadares principalmente porque foi onde eu comecei a sentir prazer de escrever ainda menino. Né? Mas você ia ser jogador de futebol e aí aconteceu um acidente, é isso mesmo? E aí mudou tudo? Você virou... porque a minha vontade de ser jogador era menor do que a minha vontade de sair para a noite e beber já menino. Então eu era como é que eu ia ser um atleta já bebendo e fumando desde 14, 15 anos? Então eu só vim. Então eu perdi algumas oportunidades até para seguir a carreira. Meu irmão até jogou profissionalmente, meu irmão mais velho. Mas quando eu estava afim de levar a sério o futebol, eu fui passear em Governador Valadares, ver minha família, e na volta o ônibus bateu numa carreta lá na Rio Bahia, morreram lá 10, 12 pessoas. E eu fiquei todo quebrado lá e acabei ficando num hospital lá em Carangola, uma cidade de Minas Gerais. E minha família morando em Governador Valadares. Eu ficava um mês no hospital, ficava 2 semanas na minha casa, aí mais 2 semanas no hospital. Durou quase um ano a minha recuperação, porque eu tinha muitas fraturas. Né? Tenho o corpo, a perna direita praticamente, ela não foi amputada por sorte. Né? Aí eu estava lá em casa, numa dessas vezes que eu estava lá em casa, na maca, assim, debaixo do pé de manga, lá no quintal, veio um amigo me visitar e trouxe um violão. Ele sabia que eu escrevia, a gente fazia versão de música em inglês para poder cantar nas serenatas, mas eu não tocava, né? Aí eu escrevia as versões, tudo, as brincadeiras de menino. E aí ele sabia, aí ele levou, e ele insistia comigo, ele tinha uma banda de baile lá em Valadares, e ele insistia comigo para eu aprender, mas eu não tinha. Aí, quando eu estava todo quebrado lá, ele levou um violão velho lá e desenhou lá uns acordes, deixou comigo, a minha história começou aí. E aí a música entrou na sua Aí vida? A música entrou na minha vida, sim, eu já saí do hospital picado pela música. Fiquei quase um ano em tratamento, né, lá. Quando eu voltei para fui fazer fisioterapia em Santos, eu estava com problemas sérios, assim, porque eu tinha insegurança de ficar no meio de pessoas, porque meu joelho era dessa grossura, ainda um ano depois do acidente, a gente foi fazer. Então eu tinha vergonha de andar no meio das pessoas, então eu tive uma série de problemas assim naquele momento da minha vida, assim. E a música me ajudou muito, porque eu encontrei uma banda de baile lá em Santos, chamada Proap, e eu me enturmei com eles, e eu saía pra balada com eles, e cantava com eles, e fui pegando assim, aí entrei, a música me picou e não teve jeito, né? Mas mesmo assim eu fiz uma primeira tentativa na música nos anos 60. Era assim, muito amador ainda, um compositor primário. E não tinha. Aí foi quando eu morei com o Tim Maia, nesses anos aí que eu conheci essa banda de Santos nos anos 60. Eu morei quase um ano com o Tim. Ele que veio morar com você? Quando ele voltou dos Estados Unidos, ele não tinha gravado ainda, ele tinha uns amigos que eu morava com eles, chamava The Snakes, um grupo vocal black do Rio. O Edson Altair o Edson Trindade, que era o compositor, o Altair e o Fernando. Moravam ali na Conselheiro Neves e eu andava todo bonitinho, eles achavam que eu tinha grana e me convidaram para morar com eles. Eu fui lá, né, quando viram não tinha nada, e acabei morando com eles. E o Tim veio dos Estados Unidos
passou pelo Rio e veio para São Paulo. E aí convivemos juntos quase um ano, assim. E ele falava comigo, Gê, vai cantar nos bailes, você tem que aprender. Ele falava comigo, né? Porque hoje imagina, nos anos 60 não tinha a facilidade que tem hoje, você aprende música em casa, né? Então a escola era nos bailes. Aí eu escutei o Bastião e fui cantar nos bailes, fiquei 8 anos. Aí desenvolvi mais, conheci bandas que influenciaram, né? Quem são as suas referências? Não, a minha música ela vem assim, a simplicidade da minha música vem das músicas que eu ouvi na fazenda do meu avô materno, meus tios eram músicos, e aí eu sentava no banco lá do alpendre, da fazenda, eles iam da roça e pegavam cada um o seu instrumento, eu sentava ali e ficava ali, dormia encostado ali. Então uma música bem simples, interiorana mesmo. E quando eu vim para São Paulo, aí eu conheci Bob Dylan, conheci Beatles, Rolling Stones, Ray Charles, mas principalmente Bob Dylan foi assim, quando eu ouvi o Bob Dylan, assim, no início eu não entendia nada, né? Mas tinha alguma coisa ali que tinha alguma coisa. Aí eu fui buscar, ver o que aquele cara fanhoso estava cantando. 6, 7, 8 minutos uma música, com a mesma melodia, com a mesma harmonia. Tinha que haver um canto qualquer ali. Aí fui ver o que ele falava e me encantei. Foi muito importante na minha formação. E o rock and roll que eu cantei nos bailes, né? Que eu cantei Rolling Stones, cantei Beatles em bailes. Então isso aí ajudou assim a coisa. Mas pelo meio do caminho, quando eu percebi que essa fusão da minha música era uma coisa natural, meu lado de caipira e o lado de rock, quem deu essa clarividência para mim, essa clareza para mim, foi quando o Duofel e o Haroldo Santa Rosa tocavam comigo. Porque o Haroldo Santa Rosa, um mestre na guitarra, o Luizão Bueno e o Fernandinho são os monstros no violão, sempre foram. Tocaram comigo há alguns anos, então quem deu a cara da minha música, desse pé no mato e esse pé no rock, foi essa participação do Duofel e do Haroldo Santa Rosa na minha banda de muitos anos. O Luizão Bueno do Duofel, inclusive, nós tivemos banda de baile, imagina, com o Luizão, cantei em baile com o Luizão, ele de guitarra. Ele estudava arquitetura em Santos e eu estudava administração em São Paulo. No fim de semana ele vinha e a gente tocava nos bailes. O jornal o Globo te classifica como country rock do sertão. Como você se classifica? Rapaz, no início era uma confusão danada, porque eu acho até que eu não me enturmei muito na música brasileira, porque a minha música não era uma MPB tradicional, eu não sou um músico com essa qualificação para fazer o que esses caras da nossa MPB tradicional, né? Não sou esse músico, nunca tive essa pretensão de ser, e a minha música não era rock and roll. Aí ficou tudo isso aí, até que começaram a falar, e o Zé Rodrigues teve uma participação importante nessa definição do roqueiro da roça. Ele falava, bicho, você é um roqueiro da roça. Ele falava. Então o Zé Rodrigues teve. Aí começaram a falar assim, então eu falei, aí eu descobri pelo meio do caminho que eu tinha um pé no mato e um pé no rock, que era uma coisa natural. Mas que eu não sou o primeiro a fazer, o Raul já fez isso, entendeu? Eu falo até na música Roqueiro da Roça, né, que isso aí é uma coisa antiga, uma roupa velha guardada no mesmo baú, com certeza você já escutou tudo isso num disco antigo do Raul. O Raul Seixas foi o quê? Quem foi o Raul Seixas? O Raul Seixas foi o maior da minha geração. Ele não é o maior poeta, ele não é o maior músico, ele não é o maior cantor. Mas o cara que reuniu, ele chegou onde a maioria de nós não chegamos, cara. Ele chegou ao coração da sociedade brasileira de todos os níveis, das favelas, nas mansões. O Raul, então, da minha geração, para mim ele é o maior, entendeu? Para mim ele é o maior, eu falo isso de peito. Aliás, no meu show eu canso de falar, eu gravei música dele, eu vou participar agora em junho. Estou feliz de participar agora
primeira vez que eu falo desse assunto, porque confirmou essa semana, eu vou participar do Baú do Raul agora, em junho, no HSBC, com outros artistas. Para mim, o Raul foi o maior da minha geração. Não, primeiro a minha história nos festivais, antes de chegar na Globo, eu participei de muitos festivais pelo interior do país, festivais que existem até hoje, e hoje eu vou fazer show nesses festivais e tudo, que foram importantes. Eu vou lembrar de alguns, por exemplo, um festival aqui em São Paulo, promovido pela Ericsson, que era um festival simples, o prêmio era, até quase eu não participei, porque o prêmio era pequeno, eu já estava meio emitido nos festivais, eu só ia quando o prêmio, porque o nível melhorava, né? Até com o Paulinho da Viola, uma vez eu cheguei a participar, eu como amador ainda. Aí, justo nesse festival da Ericsson, que é a minha ex-mulher, ficou insistindo comigo, põe sua música lá, põe uma música lá, o tio Antônio trabalha lá e vai ficar tão feliz. Eu falei, pô, mas eu acostumado a participar de festival grande e põe. Na última hora eu coloquei. Aí chego lá, o presidente do júri era o Zusa, Homem de Melo. E a mulher a secretária da diretoria da EX era casada com o produtor da CBS, Romeu Giosa. Chegou para ele na primeira eliminatória e falou, bicho, você tem que ir lá ver um cabeludo com um violão de 12 cordas. Ele falou, pô, eu mexo com música o dia inteiro, você vai querer me levar para festival de canto de rua? Chegou na segunda eliminatória, ela falou de novo com ele, aí não teve jeito, aí ele foi na final e participou do júri, Romeu Giosa. E pediu para eu procurar por ele. Eu fiquei procurando um tempão, ele não conseguia falar com ele, aí falei, eu trabalhava, era gerente de RH de um grande grupo, e fim de semana eu era músico. Aí fui participar do festival de Ilha Solteira, aí eu ganhei o da Ericsson, e fui participar de Ilha Solteira um mês depois, ganhei a Ilha Solteira também. Aí o Jair Rodrigues estava fazendo um show, eu nem conhecia o Jair. Quando o Jair voltou segunda-feira para São Paulo, encontrou o Romeu, produtor da CBS, encontrou no aeroporto, o Romeu falou, onde você foi? Eu fui no festival lá, Ilha Solteira. Que as gravadoras tinham interesse em saber, porque estavam atrás de... Ele falou, quem ganhou lá? Ele falou, um cabeludo lá com violão de 12 cordas, o Romeu falou, pô, aí ele foi atrás de mim. Me levou para a CBS, então em 79 eu participei. Então foram esses festivais importantes. Agora o Festival da Globo, a própria CBS pediu que eu colocasse uma música e eu coloquei Milho aos Pombos. Não, primeiro foi Rio Doce. Foi o Festival de 80. Cara, eu não ganhei nada nesse festival, assim, de prêmios. Mas só o que o Luiz Gonzaga falou, fico até emocionado, cara. Só que o Luiz Gonzaga foi entrevistado lá em Pernambuco, no meio, assim, né? E ele falou, esse menino aí que cantou Rio Doce, pra mim, não tem pra ninguém. Só de ouvir isso do Velho Lua, já foi um prêmio maravilhoso que eu carrego, assim, pra vida toda. E depois Família aos Pombos, que foi uma canção emblemática, porque era uma frase que eu usava para qualquer coisa que eu ia fazer. Onde você vai? Eu vou ali dar milho aos pombos. E um dia eu estava assistindo na televisão o Jornal do Meio-Dia e ia ter um campeonato de tiro ao pombo lá no estado do Rio. E eu fiquei indignado com aquilo, cara, e a própria situação estava meio conturbada no país, coisa no mundo. E eu vi também um motorista aqui de São Paulo que todo dia parava o ônibus numa praça, lá os passageiros daquela linha já sabiam. Ele descia ali 2 minutos, jogava milho para os pombos assim na praça, os pombos já ficavam esperando aquele ônibus. E aí eu escrevi a letra, cara, peguei coisa e tá passando guerra na televisão, assim, enquanto isso eu estou dando milho aos pombos. Fiquei imaginando no lugar daquele motorista lá e tudo. E fiz a música e logo naquele coisa, a CBS pediu para eu botar uma música no festival, eu coloquei essa aí. Ela me prejudicou no início, assim, porque teve rádio que proibiu a execução, mas foi uma música que é uma música consagrada hoje, né? Uma música que não tem como não tocar, então, e de alguma maneira ela é muito atual. O Festival de Ilha Solteira, esse que eu ganhei, foi no finalzinho de 78. Eu já estava em negociação com a CBS, já tinha conversado quer dizer, eu já tinha essa aproximação com o Romeu, né? Então
Eu ganhei o festival e o cara que ganhou o segundo lugar, Lúcio Barbosa, ficamos amigos assim, os 3 dias de festival, a gente só ficava junto, bebendo, tocando. Aí, quando terminou o festival, na Ilha Solteira, eu e o Lúcio sentamos assim numa praça lá, assim de madrugada, rodeado de estudantes, e aquele clima do festival ali ainda, e a gente muito emocionado, cada um ficou mostrando música pro outro. Imagina, eu tinha umas 40, ele também devia ter umas 40 músicas, assim, mostrando música um pro outro, cada hora um mostrava. Aí lá pelas tantas ele cantou Cidadão, cara. Eu já embriagado com o álcool e com aquela emoção do festival, sim, comecei a chorar, cara, uma choradeira. Falei, bicho, essa música é sua, alguém já gravou? Não. Ah, então você, porra, cara, deixa eu gravar essa música. Aí eu tô negociando com a CBS e falou, pode gravar. Aí eu lancei a música e a música me lançou, né? Foi assim um acontecimento eu encontrar essa música. Eu sabia que eu tinha música para fazer 3, 4 discos, mas eu sabia que era uma música de impacto. Então foi a primeira vez, foi um sucesso. Imagina, o primeiro disco eu já fui pro Fantástico, então foi não. Depois eu não me acostumei com a mídia. Tá vendo aquele edifício, moço? Ajudei a levantar. Foi um tempo de aflição, era 4 condução, 2 pra ir, 2 pra voltar. Hoje depois dele pronto, olho pra cima e fico tonto, mas me chega um cidadão e me diz desconfiado, tu tá aí admirado, tu tá querendo roubar. Meu domingo tá perdido, vou pra casa entristecido, dá vontade de beber. E pra aumentar o meu tédio, eu nem posso olhar pro prédio que eu ajudei a fazer. Tá vendo aquele colégio, moço? Eu também trabalhei lá. Lá eu quase me arrebento, usa massa, fiz cimento, ajudei a rebocar. Minha filha inocente, vem pra mim toda contente, pai, vou me matricular. Mas me diz um cidadão, criança de pé no chão, aqui não pode estudar. Essa dor doeu mais forte, por que que eu deixei o norte? Eu me pus a me dizer. Lá a seca castigava, mas no pouco que eu plantava, tinha direito a comer. Zé, você criou uma família linda. Me conta um pouco. Quantos filhos, netos? Como que tá essa história? Ó, cara, eu acho que a coisa melhor que eu fiz na minha vida, de tudo que eu fiz na vida, assim, a melhor coisa que eu fiz, que eu tenho orgulho também, é da maneira como eu criei minhas filhas. A aproximação, assim, de se olhar nos olhos desde pequeno, de passar confiança e passar harmonia, e falar, ó, aqui ninguém briga com ninguém, aqui ninguém bate ninguém, aqui ninguém grita com ninguém, aqui todo mundo vale a mesma coisa, vamos olhar. Então foi a melhor coisa, assim, eu tenho um maior, meu prêmio maior da vida são a Xija e a Nô. E agora tem o Gael, botou fogo no circo agora a Fufu. Então, isso é um assunto que me... é um pilar muito forte, assim, na minha vida, responsável por eu ter diminuído a bebida. Porque o alcoolismo não tem cura, você é alcoólatra para sempre, mas pelo menos de poder curtir a vida com elas, né? Com certeza elas foram, assim, tiveram uma responsabilidade muito maior por eu ter corrigido a minha rota, graças a Deus. Então... Elas também cantam, todos os Ó, artistas? a Gija, uma vez fui passear nos Estados Unidos, quando ela voltou, ela desceu no aeroporto, a primeira coisa que ela falou comigo assim, pai, você é cantora.
Falei, ufa, ela tinha visto um preto velho lá em São Francisco, com os filhos cantando, fazendo coro com o pai. E o velho com violão e uma gaita, ela chorou, se emocionou. Chegou no Brasil, a primeira coisa que ela me falou. Aliás, foi a única vez que ela falou. A No, que eu achava que ia ser, a No ainda brinca que eu falava, a No vai ser dos esportes e a Gija vai ser da música. E imagina eu falava isso tudo. E aí, a No desde cedo, porque desde cedo ela, né, tem, até pelo lance que ela herdou de mim, problema respiratório, ela foi procurar ginástica para poder resolver. E aí a Gija optou por ser a nossa administradora, né? Alguém tem que trabalhar, então a Gigi é advogada, cuida das nossas coisas e da nossa proteção, é o nosso anjo da guarda, e a No teve a coragem de trancar a USP, assim como eu tive a coragem de largar uma carreira de executivo bem sucedida até então, ela também teve a coragem de trancar a USP e seguir os meus conselhos. Falei, você quer ser músico? Então vai estudar. Entendeu? Hoje, aí ela foi. E ela tem talento, disciplinada, graças a Deus. Então as duas estão já trilhando aí seus caminhos. E agora, como eu falei, veio o Gael para botar fogo no circo. E o Gaelzinho já está aí fazendo as performances dele também. O mais legal assim dessa música, eu tenho já em alguns estados por aí que as pessoas me falam que é uma das músicas mais pedidas na noite. Nos bares, em serestas. Outro dia mesmo eu fui fazer um programa na televisão do Espírito Santo e o apresentador falou isso lá, que era uma pesquisa lá, era a música mais pedida na noite capixaba. Pelos casais. Pô, legal. Minha amiga senhorita, eu nunca pude lhe dizer. Você jamais me perguntou de onde eu venho e pra onde vou. De onde eu venho, não importa, já passou. O que importa é saber pra onde vou. Minha amiga senhorita, o que eu tenho é quase nada, mas tenho o sol como amigo. Traz o que é seu e vem orar comigo. Uma palhoça no canto da serra será nosso abrigo. Traz o que é seu e vem correndo, vem morar comigo. Aqui é pequeno, mas dá pra nós dois. Se for preciso, a gente aumenta depois. Tem um violão que é pras noites de lua. Tem uma varanda que é minha e que é sua. Vem morar comigo, nega senhorita. Vem morar comigo, doce nega senhorita. Vem morar comigo, doce, doce senhorita. Vem morar comigo. Uau! É um romântico. Zé, quero agradecer imensamente por você ter vindo. Obrigado pelo seu carinho aqui com a gente. Foi bom. Esse aqui é um presente para você, produtos orgânicos da ADE. É aqui do Salsalito também. Olha, que legal. Espero que você goste. Um carinho. Ah, isso, claro. Vou cantar o rock da Tina, então é Tininha Baby Dog. Saio cedo e volto tarde, ela sempre a minha espera no portão. Olhos alegres, atentos,